Bom, pessoal, então prosseguindo, vamos examinar agora a jurisprudência do Supremo em relação ao direito adquirido e prosseguir ainda na análise dos demais aspectos do direito à segurança. Como tem o STF tratado a questão do direito adquirido, a doutrina do direito adquirido. Letra A. A jurisprudência do Supremo reconhece aos aposentados direito adquirido aos proventos, conforme a lei regente ao tempo da reunião dos requisitos de inatividade, ainda quando só requerida após a lei menos favorável. Por quê? Porque nesse caso, o direito já estava apto a ser exercido, embora não tenha sido. Então, mesmo quando requerido, após a edição de lei menos favorável. Porque o direito já estava apto a ser exercido antes da nova lei entrar em vigor. Ou seja, o direito já estava apto a ser exercido na vigência da lei anterior. Portanto, direito adquirido, em conformidade com os conceitos que nós já definimos. B. Conversão de licença, prêmio, não gozada em tempo de serviço. Direito adquirido antes da vigência de emenda constitucional, da emenda constitucional número 20 de 98. Conversão de licença, prêmio, em tempo de serviço. Direito adquirido na forma da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos necessários para sua conversão. C. É igualmente pacífico o reconhecimento quanto ao direito à irredutibilidade de vencimentos, como manifestação de um direito adquirido qualificado. Afirma-se que, dada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, veja o princípio da irredutibilidade de vencimentos no artigo 7º da Constituição, inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, igualmente pacífico é o reconhecimento quanto ao direito à irredutibilidade de vencimentos, como manifestação de um direito adquirido qualificado. Então, o direito à irredutibilidade de vencimentos seria um direito adquirido qualificado. Afirma-se que, dada a garantia de irredutibilidade da alteração do regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais, jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior. E agora a parte final é muito importante. Não obstante a ausência de direito adquirido, a sua preservação. Então, não obstante a ausência de direito adquirido, quanto à sua preservação. D. É da jurisprudência do Supremo que não pode o agente público opor, à guisa de direito adquirido, a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total. Se dá alteração, não decorre a redução da mesma. Então, pode mudar a fórmula de cálculo, a fórmula de composição da remuneração, isso pode ser alterado, desde que não seja reduzido o seu valor. Então, eu posso mudar a fórmula de cálculo, a composição da remuneração, mas o que eu não posso é reduzir o seu valor. Letra E. Consagração na jurisprudência do Supremo do princípio tempus regit actum, quanto ao momento de referência para concessão de benefício nas relações previdenciárias. Orientação fixada, no sentido de que, se o direito ao benefício foi adquirido anteriormente à edição da nova lei, o seu cálculo deve ser efetuado de acordo com a legislação vigente à época em que atendidos os requisitos necessários. Letra F. Só para destacar aqui, para não parecer que é a letra E. Não fere direito adquirido, decisão que, no curso de processamento de pedido de licença,
de Construção e Projeto de Loteamento estabelece novas regras de ocupação de solo. Mudança do regime. Letra G. Questão ainda relativa a direito adquirido e regime jurídico. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, ao contrário do que sucede com as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas sim estatutária. Então não há direito adquirido a estatuto jurídico. Aplica-se o mesmo raciocínio. Não há direito adquirido a regime jurídico. Letra H. O tribunal considerou que não há direito adquirido ao recebimento de benefício previdenciário, quando tal benefício está fundado em lei declarada não recepcionada pelo sistema constitucional. Aqui, não há direito adquirido com base em ato incompatível com a Constituição, uma decorrência do princípio da supremacia da Constituição. Então não há direito adquirido em face de nova Constituição. Então, se o ato anterior à Constituição é incompatível com a nova Constituição, não há que se falar em direito adquirido em face de nova Constituição. Esse ato anterior não será recepcionado pelo novo sistema jurídico constitucional. Lembrando aqui ainda das características do poder constituinte originário, que é um poder inicial, incondicionado e ilimitado juridicamente. A manifestação constituinte originária não sofre limitações decorrentes do sistema jurídico anterior do próprio Estado. Então, a Constituição anterior não limita a manifestação constituinte originária. A legislação infraconstitucional anterior, muito menos, pode limitar a nova Constituição, ou pode limitar a manifestação do poder constituinte originário. Portanto, lei anterior incompatível com a nova Constituição não garante direito adquirido. Assim como lei posterior inconstitucional também não pode servir de base, de fundamento para o direito adquirido. Vamos examinar agora outros aspectos do direito à segurança. Direito à segurança domiciliar, a segurança do domicílio. A segurança domiciliar é delineada como respeito ao espaço delimitado e autônomo reservado à vida íntima ou atividade profissional da pessoa, coincidente ou não com a sua habitação civil. Perceba que o direito à segurança aqui, a segurança domiciliar, está imbricado com o direito à vida na sua vertente de vida privada, de intimidade, de privacidade. Então os direitos fundamentais, eles se tocam. Esses direitos fundamentais estão interligados. Então a gente não consegue analisar, pura e simplesmente, o direito à segurança, nesse caso, segurança domiciliar, sem fazermos referência à intimidade, à privacidade. Logo, esses direitos devem ser analisados de forma sistemática, em conjunto. Veja o inciso 11 do artigo 5º, a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda, durante o dia, por determinação judicial. A busca domiciliar pode ser resumida como a entrada e permanência em domicílio alheio nos casos de desastre, consentimento do morador, flagrante delito, prestar socorro ou, como dito, durante o dia com mandado judicial. O desastre abrange eventos da natureza de forma catastrófica. O consentimento do morador alcança os dependentes e os subordinados do proprietário na ausência do morador. O flagrante, por sua vez, compreende todas as espécies de flagrância,
e não somente o flagrante real ou propriamente dito. A prestação de socorro atinge as hipóteses de estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. O mandado judicial é legitimado desde que exista fundada razão ou fundadas razões para a apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos e objetos de falsificação ou contrafação, armas e munições utilizadas na prática de crime ou destinadas a fim delituoso, cartas abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, e pessoas vítimas de crimes, a descoberta de objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, ou ainda a prisão de acusados de delitos, sendo evidente que as conceituações de dia e noite podem ser determinadas pelo critério sociológico, no qual a noite compreende o período de repouso noturno, ou ainda pelo critério astronômico, no qual a noite consiste no período entre a aurora e o crepúsculo, ou também pelo critério legal, no qual a noite contempla o período das 18 às 6 horas, e o dia, ao contrário, das 6 às 18 horas, como se vê no artigo 240, parágrafo 1º do CPP. Agora, direito às comunicações pessoais. Então, direito à segurança das comunicações pessoais. A segurança das comunicações pessoais é delineada como tutela do processo de transmissão de mensagens entre interlocutores, emissores e receptores, por intermédio de qualquer meio técnico. Primeiramente, podemos falar em comunicações epistolares, telegráficas e de dados, não sujeitas à interceptação, não excluído o devassamento do conteúdo de correspondência fechada dirigida a preso por ato administrativo, fundamentado do diretor do estabelecimento penitenciário, na medida em que a administração penitenciária, olha lá, por razões de segurança pública. Então nós vamos ter aqui um cotejo a partir do conflito entre segurança das comunicações pessoais e segurança pública. Seguindo, então, segurança pública, disciplina prisional ou preservação da ordem jurídica. Pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma escrita no artigo 41, parágrafo único da LEP, proceder à suspensão ou restrição do direito do preso de contato com o mundo exterior, porquanto a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar de carta não pode constituir instrumento para a proteção da prática de ilícitos. Então, aqui é um exemplo clássico de conflito entre direitos fundamentais, e nesse caso, entre aspectos de um mesmo direito fundamental. Então, olha que interessante, é possível conflito entre aspectos de um mesmo direito fundamental? Sim. E nesse caso nós temos um exemplo. Então nós temos de um lado o direito fundamental à segurança das comunicações pessoais. Segurança. Do outro lado, nós temos o direito fundamental à segurança pública. Você tem aqui uma possível colisão, que demanda um processo de ponderação. Nessa hipótese, a ponderação ela pende para a segurança pública, permitindo a mitigação, nessa hipótese excepcional, do direito à segurança das comunicações pessoais. Podemos falar ainda em comunicações telefônicas.
são suscetíveis de interceptação por ordem judicial, para finalidade de prova em investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui é importante fazermos algumas observações técnicas. Então, seguindo, as comunicações telefônicas são suscetíveis de interceptação por ordem judicial para finalidade de prova em investigação criminal ou instrução processual penal. Não obstante, a diferenciação entre interceptação telefônica, aqui vamos grifar, no qual há o registro do conteúdo do diálogo estabelecido pela via telefônica, sem o conhecimento de ambos os sujeitos da relação dialógica. Já a gravação clandestina de conversação telefônica, há o registro de conversação com terceiros por meio de reprodução magnética, sem o conhecimento de um dos sujeitos da relação dialógica, e a quebra do sigilo sobre o registro de dados telefônicos, que é também distinto, na qual há prova documental das chamadas telefônicas. Então veja que nós temos aqui três situações: interceptação telefônica, onde se tem acesso ao conteúdo do diálogo estabelecido entre determinados sujeitos sem o conhecimento dos mesmos; gravação clandestina, onde você tem o registro de conversação com terceiros por meio de reprodução magnética sem o conhecimento de um dos sujeitos da relação dialógica. Então você está conversando com o outro e gravando. A gravação clandestina. E a quebra de sigilo sobre registro de dados. Aqui não se tem acesso ao conteúdo do diálogo, mas sim as informações quanto às ligações telefônicas. Assim sendo, a interceptação telefônica para fins de inquérito policial ou ação penal, nas hipóteses na forma estabelecida pelo artigo 3º, incisos 1 e 2, da Lei 9296 de 96, não se confunde com a gravação realizada por um dos interlocutores da conversação, então não se confunde com a gravação clandestina e tampouco se confunde com a quebra de sigilo das chamadas telefônicas. Agora, direito à segurança em matéria penal. Direito à segurança e sua repercussão na esfera penal. O direito à segurança em matéria penal indica a proteção do indiciado, acusado, condenado e culpado durante a persecução penal. Então, diz respeito àquelas garantias constitucionais que se aplicam ao indiciado, ao acusado, ao condenado e ao culpado durante a persecução penal. Aqui não se fala de direito das vítimas, tá? Mas sim do indiciado, do acusado ou do culpado da prática de um ilícito penal. A ciência penal tem como princípio fundamental a reserva legal. O princípio da reserva legal, que resguarda a anterioridade, que a lei seja anterior ao fato criminoso, ao fato tido como crime, e legalidade da norma penal incriminadora, de forma que não há crime sem lei anterior que o defina e tampouco pena sem prévia cominação legal. A ciência penal, o direito penal é ainda calcado no princípio da irretroatividade da regra penal, leia-se da regra penal mais gravosa. Respaldando
a chamada extratividade da norma penal mais benéfica, excluída nesse caso as hipóteses de regras excepcionais e temporárias que teriam aplicação ultrativa. As normas penais temporárias excepcionais, elas são aplicadas aos fatos ocorridos durante o período de sua vigência, mesmo após cessado seu período de eficácia, mas elas não são revogadas. Tá? Não há, nesse caso, abolício. Elas sendo revogadas, ocorre, portanto, abolício. Aí não há que se falar em ultratividade. Então, muito cuidado em relação à ultratividade de normas temporárias e excepcionais em matéria penal. Agora, para fecharmos, direito à segurança em matéria tributária. A segurança em matéria tributária indica a proteção do contribuinte em função, e é similar aqui o que se tem em matéria penal, tipicidade, isonomia e retroatividade. E claro, né, específicos em matéria tributária, anterioridade tributárias. Bem assim como a vedação do confisco e da limitação na circulação de pessoas ou bens. Aqui nós já temos, como nós vimos lá atrás, né? Veja só, vedação do confisco. Eu vou retomar só para vocês relembrarem. Veja aqui, na quarta dimensão, direito à justa tributação. Ou seja, a vedação ao confisco é uma consequência do direito à justa tributação, que seria um direito de quarta dimensão. Muita atenção para a mitigação do princípio da anterioridade tributária para as hipóteses em que a Constituição estabelece o princípio da noventena ou ainda hipóteses mais excepcionais em que se permite que a criação de imposto tenha aplicação imediata, por exemplo, imposto de guerra. Então, muito cuidado para essas situações de mitigação do princípio, como dito, da anterioridade tributária. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Gostaria também de deixar o convite, né, para as nossas redes sociais e também para vocês conhecerem os nossos trabalhos, né, os nossos livros, que eu indico também para vocês que estão aí estudando direito constitucional, se aprofundando no direito constitucional. Controle de Constitucionalidade, pela editora De Plácido, terceira edição. Hermenêutica Constitucional, também pela editora De Plácido, segunda edição. E Processo Legislativo, pela editora Tirã, primeira edição. Abraço grande, foi um prazer estar com vocês. Muito sucesso a todos, saúde, cuidem-se. Até a próxima oportunidade. Abraço.